dia novamente, gente. Eu sou Gisela Simões, do IDIT, Instituto de Design, Inovação e Tecnologia. Estou aqui em Florianópolis. Sou uma das empresas prestadoras de serviço do Sebrae já há algum tempo. Trabalhamos com gestão de marcas, estratégia de marca e branding. E nos últimos tempos, Place Branding, uma metodologia desenvolvida por nós, dentro desse conceito que é super novo, super inovador. Então, o simples fato de nós estarmos discutindo isso em Joinville já é algo bastante vanguardista, né? Então, eu acho que já saímos na frente nesse sentido, salvo o melhor juízo, eu não conheço nenhuma cidade catarinense que tenha passado pelo processo de place branding dentro do conceito, né, que nós vamos trabalhar agora. E nós começamos a fazer, então, as reuniões de sensibilização e de aquecimento já dentro da metodologia. Passaram por nós, né, Milena, Jaume, mais de 120 pessoas, o Geórgio aí e o time do Convention com uma super força na mobilização, então já 120 pessoas assistiram essa apresentação. Eu vou passar agora para vocês bem rapidinho, para a gente, né, ir direto ao ponto, um pouco sobre a metodologia de Place Branding, vou falar rapidamente, mas depois eu mando a apresentação para que vocês olhem o passo a passo, tá? Então, eu estou gravando a nossa reunião, depois eu disponibilizo para o Geórgio e para a Milena, e eles disparam para vocês, para a gente ficar com essa memória e com esse registro das nossas reuniões, beleza? Então, vamos lá, vou passar bem rapidinho, e aí, ao final, vocês tiram as dúvidas comigo daquilo que não ficar claro. Estão vendo a minha tela? Uhum. Sim? Joia. Então, vou passar rapidinho. A gente começou, como eu disse na semana passada, a fase inicial do projeto, que é a fase de aquecimento. O que é a fase de aquecimento? É o momento onde nós alinhamos o que é o conceito de place branding e passamos por todas as fases da metodologia de place branding. E aí a gente começa falando um pouco do que é o conceito, né? Qual que é o papel do branding na construção da imagem da cidade? Se a gente pegar uma marca tradicional, como a marca Sebrae, por exemplo, como a marca Convention, vem na nossa cabeça um conjunto de narrativas, de impressões, de percepções, de ideias. Alguém trabalhou muito fortemente para que isso acontecesse. Esse conjunto de narrativas, esse conjunto de impressões e de ideias é o branding, que ele é maior do que o marketing, né? Ele é quase intangível por isso, porque é difícil de nós descrevermos o que é um conjunto de ideias, de impressões sobre uma marca. A mesma coisa acontece com os territórios. A gente tem percebido nos últimos anos que é exemplo do que as marcas tradicionais têm feito, ou seja, essa percepção de que a marca é um importante ativo para a empresa, para o negócio. Os gestores públicos e as entidades empresariais também têm percebido a importância que é ter voz para o seu próprio território. A importância que é para uma cidade ter personalidade própria. Então, esse processo de branding das marcas tradicionais tem acontecido mais recentemente para os territórios. E aí a gente tem feito bastante, né, Geórgio, uma provocação, e semana passada a gente teve uma reunião muito boa com o prefeito, com o Udo, e uma provocação muito forte no seguinte sentido. Será que nós sabemos quais são as impressões que nós, Joinville, deixamos para as pessoas que nos visitam, para as pessoas que empreendem aqui, para as pessoas que investem em Joinville, e especialmente para o morador? Quais são as ideias que eles têm a nosso respeito, né? O que eles falam de nós quando eles vão embora? Então, a resposta a essa pergunta é o branding. E o que a gente vai trabalhar nesse processo é essa marca que é super complexa, sem dúvida, né? Mas que ao final a gente gostaria de deixar uma imagem que determinasse em nós, Joinville, o que nos define. O que nos distingue em detrimento de outros territórios? O que nos diferencia? Por que as pessoas têm que investir aqui em Joinville? Por que elas têm que nos visitar? Por que faz sentido para o turista aqui, né? Então, de fato, a gente sabe que é algo muito complexo, face à pluralidade, à diversidade que é Joinville, mas é o processo que a gente vai passar agora. E aí a gente começa num momento em que a gente percebeu que a metodologia de Place Branding, ela se encontra com a metodologia do Joinville 30 em vários momentos, inclusive dentro do próprio conceito. Se vocês estiverem vendo a minha tela, o conceito de Place Branding, ele diz que é a convergência entre políticas públicas, turismo e marketing. Então,
o place branding, ele é mais do que marketing, né? Ele é mais do que turismo, ele é a convergência das três coisas juntas. E aí, eu estudando um pouquinho, lendo um pouquinho sobre o Joinville 30, eu vi que vocês têm lá 4 grandes estratégias que se desdobram em eixos de atuação, e boa parte dessas estratégias, elas são de política pública, né? Então, acho que a gente pode trabalhar e complementar o Joinville 30 com o Place Branding de uma maneira muito fluida, né? Porque, de fato, as duas metodologias se complementam. A gente vai trabalhar com algumas abordagens de branding, né? Vou passar bem rapidinho: o branding de local de origem, o branding das nações, porque em alguns momentos nós vamos trabalhar a integração dos territórios, e aí a gente está trabalhando, né, o convention como motivador de todo esse processo. E aí, quando a gente fala um convention, a gente está falando de outros municípios além de Joinville. Branding de destino, que é o mais conhecido entre nós, né, que são os locais onde a gente faz turismo, geralmente. Branding cultural, não tem como falar de Joinville sem falar de cultura, né? Vocês têm uma cultura muito pujante, muito efervescente, né? A dança é um exemplo disso, e o prefeito, ele fez questão de deixar essa mensagem, assim, de uma forma muito contundente na semana passada. Ele falou: olha, Gisela, não esquece que a dança é a marca da nossa cidade. Ele falou isso umas 3, 4 vezes, né, Jalmei? E eu não esqueci, isso ficou muito forte na minha cabeça, e a gente vai trabalhar muito essa questão cultural com vocês também. Então, tudo importa para o place branding, né? Tudo importa para a gente, o jeito como vocês se vestem, as tradições, os hábitos, a arquitetura, o que se comenta sobre os hotéis no TripAdvisor, o que se comenta sobre os restaurantes no Instagram, no Google, as campanhas publicitárias que Joinville usa. Então, tudo interessa para a gente. Então, essa construção conjunta que a gente vai começar a fazer com vocês a partir de agora. Já começamos, né? Já estamos conversando com vários atores de diferentes segmentos, de diferentes origens, né? No que se refere à questão profissional. E essa é a ideia: que a gente tenha setor produtivo, que a gente tenha agentes públicos, que a gente tenha entidades empresariais e o próprio morador, para que ao final de todo esse processo a gente tenha esse conjunto de percepções, de impressões no coração das pessoas, na cabeça das pessoas, na memória de todos nós. E a metodologia que a gente vai utilizar, eu vi que vocês utilizaram uma metodologia parecida para o Joinville 30, vocês conversaram também com muitas pessoas, né? Inclusive alunos, adolescentes. Isso é muito legal, ter a percepção da visão de futuro, né? De quem vai ser o Joinville amanhã. E a gente está usando uma metodologia parecida, que nós chamamos de bottom-up, que é justamente essa necessidade do engajamento e de ter a percepção, o olhar, a perspectiva dos diferentes em cada fase do nosso processo. Então, aqui nessa fase de aquecimento, que nada mais é do que uma fase de alinhamento e de sensibilização, a gente já procura sensibilizar todos, né? Vocês que estão aqui conosco hoje e aos que já passaram nas outras reuniões, a gente convida para que estejam conosco na construção da plataforma de marca desde o início, para que cada um se enxergue de fato no final, né? Em cada fase do processo vai ter lá um dedinho do Jorge, uma percepção da Milena, uma contribuição do Jalmei, para que todo mundo consiga, de fato, se entregar e se enxergar dentro de toda essa construção. Aí a gente entra na fase 2 do processo, que é a construção de mapa de valor e mapeamento de stakeholders. O que é isso? A gente trabalha num workshop que nós pretendemos realizar ao final de agosto, né? Muito possivelmente 100% remoto. Geralmente a gente faz presencial, mas face ao momento não conseguiremos. Onde a gente vai definir propósito, ou seja, o que me leva aí para Joinville, né? O que Joinville, enquanto território, vai fazer de bom para melhorar a vida das pessoas? A resposta a essa pergunta é o nosso propósito, enquanto território, e nós vamos construir isso juntos. A mesma coisa os valores. Quais são os valores de Joinville enquanto território? Da mesma forma como uma pessoa ou como uma marca, um território pode e deve definir os seus valores. E esses valores, eles precisam ser comunicados na forma de site, de vídeo institucional, de campanha, de Instagram.
em N pontos de contato, em diferentes plataformas. A mesma coisa com os atributos, que diferentes dos valores são as nossas características, as nossas qualidades, as nossas vocações, as nossas singularidades. Quais são elas? E a partir do momento que eu entendo quais são elas, como que eu vou comunicar e aonde que eu vou comunicar? Ainda na fase 2, a gente entende quais são os nossos públicos prioritários, com quem que Joinville se relaciona. E aí a gente passa por todas as gerações, desde os boomers, que são as pessoas que hoje têm entre 54 e 72 anos, até as crianças, que é a geração alfa, a gente tenta entender quais são os impactos que aquele momento da vida, que aquela geração recebeu para que o seu comportamento fosse moldado da forma como é hoje. E isso faz com que ela tenha um estilo de vida muito peculiar. E esse estilo de vida faz com que ela tenha hábitos e um jeito de consumir muito próprios também. A partir desse entendimento, desse estilo de vida, a gente define personas. Então, se a gente olhar para as estratégias lá do Joinville 30, cidade fluida, cidade conectada, cidade verde sustentável, cidade humana e atrativa, quais são as personas que conversam com essas estratégias? Em que canais? Quais são as plataformas mais adequadas? Qual que é o estilo de vida de cada um desse público? Que geração eles pertencem, etc. Então, entender quem são os personagens, quem é o público, me permite também definir quais são as experiências ideais para esse público que se relaciona com o território. E aí é importante a gente dizer, gente, em nenhum momento a ideia é que nós tenhamos uma marca turística. Não, a gente está falando de uma marca de território. O Place Branding, assim como o Joinville 30, é um projeto de território. E o seu Udo, o prefeito, ele usou a frase cidade para todos, né? Ele reafirmou esse slogan, vamos dizer assim, dele. E é disso que a gente está falando quando a gente fala de Place Branding também. Aí a gente entra na fase 3, que ela casa como uma luva com o Joinville 30. Por quê? Vocês lembram que eu falei agora há pouco que o Place Branding ele é a convergência de marketing, turismo e política pública, né? Então, a ideia da fase 3 é a gente fazer uma leitura dos ambientes e dos cenários que a gente tem no território, identificar quais são os insights mais estratégicos que impactam no branding do nosso território. Vamos lembrar que o branding é esse conjunto de estratégias e diretrizes de posicionamento e comunicação. É isso que a gente vai entregar lá no final. A gente não está falando de um plano de desenvolvimento, um plano de retomada, não é isso. O branding é um conjunto de estratégias e de diretrizes de posicionamento e comunicação de território. E aí eu entendo, e aí vocês ao final vão dizer se eu estou certo ou não, que as estratégias do Joinville 30, em vários momentos, são insights muito impactantes, sim, para o branding, para o posicionamento, para a comunicação de Joinville enquanto território, tá? Então, aqui na fase 3, esses dois trabalhos, eles se complementam. A ideia é que a gente possa entender quais são as possibilidades de parceria e de sinergia entre os diferentes stakeholders do território, né? Então, hoje a gente está majoritariamente aqui com o CEPUD, né? CEPUD e Convention, mas de que forma que o CEPUD pode se parcerizar com o SEBRAE, que pode se parcerizar com a Tigre, que pode se parcerizar com a CIG, para implementar uma das ações dentro da estratégia Cidade Fluida e Funcional? São essas respostas que nós vamos buscar juntos, né? Quais são as nossas possibilidades de sinergia e de parceria? Aqui eu trouxe alguns exemplos de parceria de várias entidades em Florianópolis, né? Que se juntaram em prol de um objetivo comum. Aqui o Floripa Conecta foi um evento que aconteceu ano passado, assinado por várias entidades. Aqui um outro exemplo, né, do Floripa Criativa. Floripa ganhou a chancela de cidade da gastronomia, graças à união de esforços também de várias entidades que assinam ali ao final, que estão na minha tela. Aqui
Foi um trabalho que a gente desenvolveu agora, muito recente, num município que fica no entorno de Belo Horizonte, um município mineiro, chama Sete Lagoas. Aqui a gente fez um trabalho dentro de Place Branding, tá? Dentro da fase 3, que é a fase de estratégias mercadológicas e de destino. A gente fez um trabalho que, se a gente olhar bem, é bem parecido com o que vocês fizeram no Joinville 30, né? A gente tinha uma estratégia mãe, que não vem ao caso agora, né? Não vou entrar no mérito com vocês do porquê dos nomes, porquê dos slogans, mas teve uma razão de ser. E essa estratégia mãe, ela foi desdobrada em vários eixos de atuação. Então, esses eixos de atuação, eles variam de acordo com a estratégia, com a persona e com a vertente de convergência entre política pública ou turismo ou marketing. Então, para que vocês tenham uma ideia, primeiro eixo de atuação, Sete Lagoas Cuida, são os projetos referentes ao espaço urbano, cuidado e melhorias da cidade. Sete Lagoas Vibra, conjunto de projetos referentes a atividades culturais, eventos e festivais. Sete Lagoas Recebe, o conjunto de projetos referentes ao turismo, hospitalidade e receptivo. Sete Lagoas Prospera, conjunto de projetos referentes à indústria e negócios. E Sete Lagoas Conecta, o conjunto de projetos voltados para o desenvolvimento e a formação do cidadão. Então, imaginem que embaixo de cada um dos eixos de atuação que vocês estão vendo na minha tela, tem uma série de ações, de projetos e de iniciativas, a exemplo do que eu vi lá no documento Joinville 30. Então, é aqui que eu digo que a gente tem muita convergência, muita possibilidade de complementariedade. A gente entra na fase 4 do projeto, última fase, que é a fase de comunicação verbal, né? Conceito visual e verbal da marca, do território. E aí imaginem o tamanho do desafio que é sintetizar e representar num símbolo, numa tipografia, num jogo de cores, tudo o que é Joinville, né? Imagina a gente conseguir transmitir todos os valores, atributos, todas as vocações do território numa marca. Mas é isso que a gente vai construir juntos. Aqui eu trouxe um pouquinho do raciocínio criativo, né, da equipe de design gráfico quando constrói uma marca, tem toda uma estratégia aqui na escolha das cores, na escolha das tipografias. Aqui o exemplo que está na tela de vocês é o de Sete Lagoas, esse que nós finalizamos agora no dia 16 de junho, que está bem fresquinho. Então, foi o que eu trouxe aqui para contextualizar o exemplo, mas a ideia é que nós tenhamos, ao final, uma marca endossada, uma marca mãe, né? Uma marca que represente o território. Assim como vocês têm o Joinville 30, eles têm a campanha Sete Lagoas Viva, aliás, Viva Sete Lagoas Vive, dividida em eixos de atuação, como eu mostrei para vocês ali, e cada um dos eixos de atuação recebeu um sistema visual próprio, então vocês vejam que a gente trabalhou um pouquinho com as cores, com as fontes, né? Trabalhou a hierarquia das marcas e aplicamos essa marca em diversas possibilidades na cidade, em projetos de benfeitorias urbanas, em festivais gastronômicos, em food trucks, enfim. Aí aqui, né, aqui na indústria, os projetos de indústria, eles têm uma indústria muito forte, assim como Joinville. Então, aqui a praça, então um pouquinho das aplicações. Aqui eu trouxe também um exemplo do Floripa Criativa, esse projeto que a gente fez com a Unesco e com a cidade de Florianópolis. Então, a mesma coisa, né? Se vocês estiverem vendo a minha tela, se a gente desdobrar o F de Floripa, o C de Criativa e o ponto de exclamação, que também tem uma razão de existir, nós desdobramos esses elementos e também criamos todo um sistema visual voltado, nesse caso, à gastronomia, porque foi esse segmento que nos deu o título de Cidade Criativa Unesco, né? Então, a gastronomia acabou sendo o segmento prioritário aqui nesse projeto, mas tem um compromisso nosso de desenvolver um sistema visual e um conjunto de ícones para os outros segmentos que também são propulsores da economia de Florianópolis e que também fazem de nós a capital da economia criativa, né? Então, existe um compromisso nosso aí de desenvolver esses novos conjuntos de símbolos. Tentei passar muito rapidinho, eu geralmente falo em 40 minutos, o que eu falei em, acho que 10. Não sei se deu para contextualizar, espero que sim. E a palavra está aberta agora para vocês fazerem as considerações de vocês e para que a gente possa falar um pouquinho também dessa possibilidade de convergência entre o projeto de Place Branding e o Joinville 30.
Show. Eu tenho algumas pequenas considerações que eu até não me senti muito à vontade naquele dia, que tinha um grupo lá muito grande Sim. e o tempo também já estava estourado e tal, mas aqui num grupo menor talvez faça mais sentido. Mas eu queria deixar aberto ali para o restante do time, se alguém quer fazer alguma pergunta ou consideração antes. Eu tive uma passagem que eu acho que resume um pouco dessa nossa falta, né? Há um tempo atrás eu fui fazer um curso de inglês, esses pela internet, esses cursos que tu faz remotamente, e aí eu tinha aula individual com uma professora. A professora acho que era da África do Sul, era de algum lugar. E aí ela perguntou de onde eu era, eu falei que era de Joinville. Ela rapidamente entrou no Google e pegou algumas imagens. E aí a primeira imagem que veio foi a do nosso pórtico de entrada com o moinho, ali na entrada principal perto da Expoville. E daí ela, mas por que o moinho, né? Por quê? Daí eu expliquei, eu falando sobre a cidade, que era uma cidade colonizada por alemães, que tinha muita indústria, que era conhecida como a cidade das bicicletas, e que isso, que aquilo. E ela, mas e o moinho? Aí eu também não consegui explicar por que aquele moinho era símbolo da cidade. Eu não consigo explicar em português, muito menos em inglês, né? Então eu tentei enrolar ela, mas não convenceu. Ela falou, tem alguma coisa errada nessa história, mas tudo bem, vamos adiante com a aula. É que realmente a gente passou a ser conhecido por muitas coisas, né? A Manchester catarinense, a cidade da dança, a cidade da bicicleta, a cidade dos príncipes, e faltou se apropriar devidamente de uma marca dessas. Eu acho que quem tem muitas marcas não é legal, né? É bom ter uma só e ela concentrar tudo que a gente realmente é nessa marca. Mas é só uma passagem que ilustra um pouquinho de que faz muito sentido esse trabalho, né? Deixa aberto aí para outros comentários. Ele te colocou numa saia justa, hein, Bendo? Olha só, hein? Do outro lado do mundo, sei lá onde ela estava. Né? Eu só ia fazer um complemento, assim, ó, né? Mais do que ter várias marcas, como a gente tem, né, atualmente, na verdade não são marcas, são títulos, né? O que a gente percebe, até eu vou aí tomar liberdade também, já que está um pequeno grupo aqui, né? O prefeito falou assim, né, que foi escolhido a marca Dança e a marca de Joinville, oficial. Mas qual é a comunicação feita hoje pelo município para que evidencie a marca, né, Cidade da Dança, digamos assim? Né? Então, acho que mais do que a gente ter, por exemplo, internamente uma marca, a gente precisa comunicar isso, né? E acho que é esse que o trabalho, esse trabalho que a Gisela vai se propor a fazer, é a gente definir e pensar na estratégia de como a gente vai colocar isso daqui para fora, né? Comunicar isso de Joinville para fora, para que as pessoas realmente tenham esse entendimento de quem somos nós, né? É isso. E uma consideração assim que eu entendo o desafio, não faço a menor ideia de como resolver. Esse é o, esse é o trabalho do time aí. E só lembrando, né? Desculpa, Fabiano. Nós somos o time, tá, Fabiano? Nós Isso. não faz ideia como resolver agora, mas a gente precisa de para resolver também. É que, assim, por exemplo, né, eu entendo essa questão da dança como a marca mais forte hoje, né, e legítima da cidade, por uma série de razões, e já mencionadas, que não vem ao caso a gente falar. Acho que tá todo mundo na mesma página, né, é consenso. Mas, ao mesmo tempo, o Joinville tem outras marcas que eu não sei como conectar a dança e, ao mesmo tempo, não acho que elas deveriam ser diminuídas ou ficar à margem do processo, né? Como a questão do turismo empresarial, por exemplo, como conectar a dança com o turismo de negócios, que é uma coisa fortíssima de Joinville e, na minha visão, deve ser ainda fortalecida, né? Porque nós temos um capital na cidade espetacular que não é comunicado. Joinville não, né, e até mundo afora, não aparece no mapa. A nossa região não aparece no mapa, mas nós temos um ecossistema, por exemplo, que é onde eu estou mais inserido ultimamente, um ecossistema de inovação e de empreendedorismo que ele assim, ele é referência, não é referência mundial, seria um grande exagero, mas ele tem já robustez para competir mundialmente, né? E isso simplesmente não é entendido, né? E mais do que isso, eu vejo que é o futuro da cidade. A cidade ela vai crescer nesse sentido,
E cada vez mais nós estamos recebendo pessoas vindo morar em Joinville de fora, não pela dança, pelas empresas de tecnologia, pela qualidade de vida, por uma série de capitais que nós temos aqui, e que no Joinville, nesse trabalho do Joinville 30 fica mais evidente, que transcendem a dança, né? Então, bacana ter a dança como marca, mas como a gente vai fazer para não esquecer das outras fortalezas que Joinville também tem e as vocações para o futuro, né? A gente está pensando num branding, e você falou no outro dia lá, não dá para ficar olhando só para o passado e fazer um branding baseado no passado, mas um branding baseado naquilo que nós queremos ser no futuro, né? Que foi o propósito do Joinville 30, né? Um olhar para daqui 30 anos. Qual é essa Joinville que a gente espera? E talvez o nosso branding deve passar por isso também, né? Bom, vamos consignar assim, algumas coisas entre nós. Uma delas é muito importante que a gente já tente, nós aqui, equipe de trabalho, alinhar algumas questões sobre a linguagem. Quando a gente falar de negócios, quando a gente falar do turismo, da própria dança, seria já importante nós entendermos que nós estamos falando de vocações, certo? De elementos para a marca e não marca. Eu sei que o prefeito falou isso, né? Mas só para a gente não ficar achando que ao final a gente vai ter uma marca, uma logo, que vai ser uma bailarina lá no final. Então, esquece marca agora. Vamos falar de vocações, vamos falar de elementos, vamos falar, né? Acho que é importante a gente já começar a alinhar a linguagem entre a gente é um time, não adianta agora ninguém correr da raia, porque não dá mais tempo. E aí eu vou dar uma de professora aqui, já dei. Vamos alinhar a linguagem, a gente, né? Tá na mesma página até nisso. Beleza? Combinado? Show. Excelente, excelente. Obrigada, Fabiano. A Lu Tomé tá com a mãozinha levantada lá e quer falar alguma coisa. E hoje é aniversário dela, então a gente pode passar a palavra para ela e dar a preferência para ela falar, Lu. O meu primeiro parabéns foi da Gisela hoje de manhã, acredita? Negócio desse 7h45. Eu liguei para ela. Quando o telefone toca, me dá até uma tremedeira. A pessoa quando não, ligação é um presente. Bom, obrigada. Feliz por estar começando meu dia de aniversário com vocês aqui. Falando, né, desse processo do Place Branding, que vem muito ao encontro do que vocês propuseram no trabalho, né? Eu tive a oportunidade já de trabalhar com outros destinos que fizeram essa reflexão e essa construção de visão de futuro, né? Eu falo destinos, mas são lugares, meu linguajar turístico muito fixado já. Então, aqui em Gramado, a gente tem o G30, que é um grupo de governança que tem esse mesmo desafio, que ele pensa a cidade para 30 anos. Tem uma cidade mineira, cidade histórica chamada Paracatu, tem um plano também 2030, no caso deles é para 2030, com uma governança e um fundo também para viabilizar a execução de projetos relacionados à estratégia, enfim. E aí, quando eu tive em Joinville, eu já tinha estado em Joinville em outras oportunidades, mas eu tive com a Milena de anfitriã por 3 dias, né? Para fazer uma leitura da cidade com a finalidade da gente fazer um desenho de qual seria o nosso trabalho em termos de turismo aí. E, enfim, a cidade tem várias necessidades em relação ao turismo, mas o que eu coloquei para a Milena é que a gente precisa tratar Joinville no entendimento, quando a gente pensa turismo como uma capital. Como eu organizo uma capital turisticamente? O que eu considero numa capital turisticamente, né? Então, a nossa proposta não foi só centrada na valorização desses aspectos culturais. A gente sabe que tem uma escola do turismo muito tradicional, que quer transformar tudo em lazer e etc., mas que o turismo, na verdade, ele é um setor que pode proporcionar uma estratégia de promoção de imagem, né? Tem vários lugares do mundo que não são destinos de lazer ou de cultura, exemplo do Vale do Silício, mas que é um grande destino turístico. Então, a gente tem grandes destinos que não tem na sua vocação, por exemplo, ou a natureza,
ou a cultura, ou a história. Na verdade, a economia, ela é um grande atrativo turístico. E na região de vocês, eu vou emendar Blumenau junto, a gente tem uma sequência de cidades altamente atrativas do ponto de vista do que gera em termos econômicos, né? Mas em especial Joinville, pela característica e pelo que ela representa para a cidade. Então a gente tem essa conexão com a tua fala de que não é só vinculado a uma questão de ícone cultural, ou ícone histórico, ou ícone paisagístico, né? O grande desafio é gerar essa complexidade agora e depois simplificar ela, que eu acho que isso é o que o branding faz, né? Ele complica, deixa a coisa super complexa e depois ele sintetiza e entrega as estratégias. E para concluir a minha fala, a gente fez uma leitura de território nesse momento para o turismo, em que a gente, inspirado em modelos de capitais como Curitiba, São Paulo e Porto Alegre, até inclusive trabalhei já em Curitiba e Porto Alegre, mas a gente inspirou a nossa proposta de organização turística para Joinville em capitais, tá? E aí considerando tanto aspectos de território, que são as áreas especiais de interesse turístico, que num primeiro momento a gente fez um mapeamento de um grupo dessas áreas e a nossa expectativa é até que elas consigam ser tratadas de forma legal, né, como áreas com essa finalidade. Então a gente tem Atiradores, a América, o Centro, a região rural, a Ilha de Espinheiros, né, o grande potencial que vocês têm com a Baía da Babitonga, que para mim foi uma coisa assim muito impactante quando eu conheci. Eu vi Porto Alegre anos atrás, antes de dar valor para o Guaíba. Eu me senti em Porto Alegre quando estive na casa. Me senti em Porto Alegre 10 anos atrás, né? E por fim, esses outros segmentos, como, por exemplo, o segmento do turismo industrial, que vocês podem estar explorando, não só nessa vertente de visitação à fábrica, mas de tudo que o setor da indústria pode trazer em termos de conhecimento, de desenvolvimento tecnológico, científico, e essa área da inovação, né, que eu conheci um pouquinho através da Milena. Então, quando a gente fala em turismo, pelo menos o nosso pensamento no IDIT, dos nossos projetos e dos nossos trabalhos, e um alinhamento construído aí com o Jorge, com a Milena, ele é muito, eu diria assim, atual. Ele não vê só o turismo condicionado ao lazer ou às atividades culturais, né? Isso é uma escola bastante antiga, o mercado mudou, o mundo mudou, a gente tem vários destinos. Ontem eu estava numa reunião com o pessoal do Café do Cerrado, em que a gente vai fazer um branding de origem, e eles estavam falando, mas a gente não tem casarão antigo, como é que a gente vai ter turismo do café, né? Eu até citei como exemplo o Napa Valley, nos Estados Unidos, que é uma região produtora que tem outra característica, totalmente diferente do Itália, né? Com as suas características. Então, a gente traz um pouco dessa visão e não condiciona esses elementos necessariamente, né? A gente tem que olhar a cidade como um todo e a nossa proposta realmente é trabalhar, aí falando em termos turísticos, com essa visão de uma capital, de uma grande cidade, né? E tudo que ela oferece além daquilo que talvez seja um grande ícone, como é o Festival da Dança ou o Bolshoi, tá? Então, eu queria só colocar um pouquinho desse nosso trabalho nessa questão do turismo. Luciana, obrigado, viu? Obrigado pela tua colaboração. E eu queria só sintetizar um pouco a fala do Fabiano e da Luciana. Parabéns. Eu acho que Joinville tem tudo isso, tem essa questão da dança que é muito forte, mas também tem uma fala da Sabrina que a gente não pode esquecer, que em Joinville se realiza o festival de dança, mas para ser uma cidade de dança eu acho que tem bastante coisa para acontecer, né? Mas o prefeito sim, e foi um trabalho do Ministério do Turismo até que fez Joinville sendo a capital nacional da dança, inclusive Joinville tem esse título, né? E a dança tem muito, é tudo, né? Dança é decisão, né? Na hora que um menino de 8 anos decide ser dançarino,
ele está tomando uma decisão importante, né? Porque a dança, a princípio, não é para meninos, né? Nessa idade, né? Então, dança é decisão, dança é movimento, dança é sacrifício pra caramba, dança é muita disciplina. Então, tudo isso a gente pode trazer para o empreendedorismo também. Mas eu acho que eu concordo com todo mundo aí, com todo mundo falou de certa forma um pouco, esse resultado final vai ser lá na frente, né, Gisela? Eu estou entendendo assim. A gente vai falar sobre tudo isso nos workshops e tudo isso vai vir. E o moinho, porque o moinho, né? E tudo isso vai vir e lá na frente a consequência vai ser essa. O que eu acho que é importante a gente ver agora, Fabiano, era do Joinville 30, para a gente não perder esse timing aí. Como é que foi essa construção do Joinville 30? O material que tu tem, enfim, para alinhar todo mundo nessa... O que casa o que, né? Do Joinville 30 com o Place Branding. Eu acho que essa era primordial agora, essa apresentação da parte do CEPUD, não sei se é o Fabiano, se é a Rafa, quem que vai tocar aí, o Bendo. Vamos lá. Mas não sei se da CEPUD mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Não, acho que é isso aí, né? Para mim só é uma alegria saber que talvez que mesmo empiricamente a gente já estava trabalhando dessa forma, né? Então, não que oficialmente, mas muito do nosso trabalho já aponta para isso, né? Então, vai dar um match muito legal mesmo, né? Então, só isso que eu queria falar, né? Show. Deixa eu preparar a apresentação aqui. Fabiano, só posso fazer uma introdução rápida aí do como Claro. nasceu esse... Principalmente quando o ex-secretário, né, o Danilo, chegou na secretaria, a gente começou a estudar planejamento urbano e tal, e ver alguns benchmarks e tal, e percebemos que as melhores cidades do mundo para se viver tinham em algum momento da sua história parado, pensado o futuro, ver aonde elas queriam chegar, né? Feito esse trabalho de pensar a cidade, e aí começaram a trabalhar para construir essa cidade que eles queriam. Então, todas essas, se a gente pegar aí as listas das 10, 20 melhores cidades do mundo para se viver, elas vão ter esse ponto em comum. Cada um tem a sua especificidade, mas a maioria delas tem isso como um ponto em comum. E o Danilo gostava muito de falar, né, que a história lá da Alice no País das Maravilhas, né, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então a gente precisava saber aonde a gente queria ir. Por isso paramos para pensar nessa Joinville. A gente chamou Joinville que queremos, Joinville 30, Joinville daqui a 30 anos. A gente foi desenhando essa solução até chegar nisso aí que é o Joinville 30. Então só uma pequena introdução, né, para que o Fabiano vai falar aí. Pode dar, Fabiano. Show. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela, diz que o host não tem que habilitar ali, não sei se vocês podem. É o Jorge, quem que é o host? Ah, é a Gisela. Vamos lá. Fabiano, acabei de te habilitar, vê se deu. Positivo. Deu? Essa apresentação deu. Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Uhum. Desculpa a imagem lúdica aí. Essa apresentação eu fiz por um grupo de uma universidade e ela é uma forma resumida, tá, do Joinville 30. Então, a Rafa, o Bendo, a equipe aí vão complementando, né, caso vai faltando alguma coisa. E esse coraçãozinho é porque, sim, eu sou apaixonado por essa cidade. Então, um programa como esse que vocês estão implantando, assim, é música e apesar daquela minha fala inapropriada de vocês, Gisela, não, eu me sinto parte do time, sim, e certamente vai ser uma honra muito grande poder contribuir de alguma forma. Ok. A visão de futuro, né? Então, como o Bendo já fez a abertura, o propósito foi esse. Quando foi lançado o Joinville 30, nós tínhamos lá 2 marcos, praticamente. Uma visão dali 30 anos à frente e uma visão do ano de 2030.
que agora está faltando 10 anos, né? Lembrando que a gente começou toda essa narrativa há uns 5 anos, mais ou menos, né? Então, é um trabalho que ele veio se construindo ao longo desse período. Nós tivemos uma parte de escutatória muito forte, né? Para não ser algo da cabeça de algumas pessoas ou de uma tribo. Então, esse cuidado ele foi bem significativo e bem trabalhoso, porque ouvir as mais diversas tribos é desafiador, né? Até para localizar, né, onde está todo esse povo e chamar, conectar. Então, foram feitas inúmeras oficinas, questionários, quiz, falando das gírias que são aqui da cidade, os ícones da cidade, como o chineque, essas brincadeiras assim, o Zarco, né, que é o ônibus, que só aqui que se fala Zarco, a Zica, que é a bicicleta, e por aí afora, várias brincadeirinhas assim. Foram feitas muitas oficinas com as mais diversas associações, clubes, associações de bairro, igrejas, etc. O que a gente conseguiu captar, a gente trouxe, né? Teve concurso com as crianças, um concurso de redação, onde as crianças escreveram ali, fizeram uma redação falando de como seria a cidade ideal do futuro para elas, né? Pensando que daqui a pouco elas que vão habitar essa cidade vão ser os protagonistas da cidade. Então, esse trabalho foi feito aí ao longo de muitos meses, tá? Tem alguns números ali, né? Deixa eu ampliar aqui. Então, foram 19 eventos realizados na oficina de cocriação. Ao todo, lá do quiz, 3.600 e tantas respostas. O concurso audiovisual, tivemos quase 22 mil visualizações, e por aí afora. Especialistas, né? Um grupo grande de especialistas foram entrevistados. Assim, e um olhar, né, sempre para o passado e para o futuro, né? As fortalezas da história de Joinville, e aqui abro um parênteses, né? Joinville, desde o seu nascimento, tem uma história de empreendedorismo e inovação muito presente, desde do primeiro clãzinho, né, que nasceu. A gente teve uma fábrica de cerveja antes de ter uma igreja aqui na cidade, então, só para vocês terem uma ideia. O processo aqui, eu não vou entrar nesses detalhes, tem muita informação aqui, né? Mas a gente fez também a consolidação de uma instituição chamada Joinvale, que une a tríplice hélice e de certa forma, o guardião de programas de empreendedorismo e inovação, e foi justamente criada pensando na perenização desses programas, porque são programas de médio e longo prazo, e não dá para a gente ficar à mercê das trocas de governo, né? É possível, é muito provável que o próximo governo dê continuidade, mas a gente não tem nenhuma garantia. Então, pensando nessa perenidade, foi constituído o Joinvale, que hoje é uma associação sem fins lucrativos e tem a participação do poder público também. Ok? Eu vou passar essa parte aqui. Rafa, talvez você queira comentar alguma coisa do processo em si, falar do processo. Eu pensei em ir mais direto nos 4 pilares ali, que foi meio que o resultado desse processo. Mas em relação a esse processo, você vivenciou muito mais do que eu, né? Rafa, se você tiver condições aí de acrescentar alguma coisa. Olá, bom dia a todos. Vou comentar um pouquinho rapidamente, porque eu participei desse processo primeiramente como participante, então eu tive uma visão um pouco diferente antes de estar na equipe de trabalho aqui do governo. Eu acho que o que tem em relação muito forte com o que a gente está falando aqui, Fabiano, a gente está vendo o teu Whats. Beleza. Obrigado. De nada, de novo essa história, a gente tem mais uma agora para contar, né? Meu Deus, eu sou campeão nisso. Só para contribuir, eu acho que a gente tem uma visão muito forte, que é buscar essa visão coletiva, né? Entender qual que é a visão da cidade em todos os projetos que a gente faz. Então, começando com o Joinville 30
E aí depois também na revisão do plano diretor, que foi um processo que a gente conduziu aqui também na secretaria, e que eu acho que é o ponto de convergência com essa visão de branding que está sendo formada aqui. Porque todo esse material que a gente construiu, ele é de fato um início de um branding. Então a gente não pode deixar de ouvir o que as pessoas, o que a população sente do que a gente é e do que a gente quer ser. Então eu acho que o Joinville 30 ele tem esse papel também. E para a gente é como se fosse uma bíblia, né? Porque a gente acaba utilizando ele nos mais diversos projetos, né? A gente tem o Caminhos de Joinville, que é o projeto de qualificação do centro, a gente tem o Porto Cachoeira, a gente teve a revisão do plano diretor, então a gente acaba tendo que ligar aquele link de políticas públicas que a gente falou naquela tríade, a gente acaba colocando em prática através da visão de futuro. Então, eu acho que, Fabiano, você pode tocar e aí se no final também tiver mais alguma consideração, eu acho que é interessante. Tem aquele vídeo que também eu acho que o Fabiano já compartilhou, que demonstra muito do que foi feito, de como que a gente ouviu e como que a gente construiu, e acho que pode ser interessante também para quem não viu. Legal. Você recebeu, né, Gisela, o vídeo, o Jorge recebeu também? Tá. O Jalmeio, se você não tiver acesso ali, depois eu te mando o link também. O vídeo é bem bacana, bem lembrado, Rafa, ele conta bem essa fase do processo, né? Bom, de todo esse trabalho... de arrepiar, né, gente? É bem bonito, né? É lindo, bem legal. lindo. E de todo esse trabalho, a gente definiu, então, 4 eixos principais. É muita informação, muita coisa bacana, né? Mas precisa focar. Então, cidade fluida e funcional, cidade conectada, criativa e empreendedora, cidade verde e sustentável e cidade humana e atrativa. Vou falar rapidamente o que é cada item desse, né? Cidade fluida e funcional. Por que falar de cidade fluida e funcional? Então, alguns dos desafios. Um deles é o crescimento populacional urbano, que ainda é uma realidade, né? A cada ano, mais pessoas estão vivendo nas cidades e é uma tendência cada vez maior. Isso traz desafios gigantes, né? Do ponto de vista de mobilidade, de segurança e o modo de vida do ser humano precisa ser repensado para dar, né, o mínimo de qualidade de vida. Então, um outro conceito, né, pessoas no centro do planejamento das cidades, é uma mudança importante, né, nas questões urbanísticas e de gestão pública. Então, Joinville foi por esse caminho, nós decidimos isso, né, colocar as pessoas no centro de todo o planejamento, e isso muda bastante os conceitos. E também uma realidade de mudança de perfil da sociedade que nós acreditamos que é cada vez mais o povo colaborativo, né, e com recursos compartilhados, economia compartilhada. Então, a gente vê aí, claro que a pandemia agora bagunçou um pouco, mas essa tendência, né, do próprio Airbnb, compartilhamento de carro, compartilhamento de equipamentos, compartilhamento de casa, etc. Essa é uma tendência também. E a parte de colaboração sempre foi um ponto forte de Joinville, né? Nós temos associações, é um povo muito associativo, muito voluntarioso, digamos assim. Nós temos o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, é a corporação mais antiga do Brasil e uma referência nacional, sem dúvida, né? O nosso Corpo de Bombeiros. E instituições que são fortíssimas, né? A CIG é uma delas, né? Tem um protagonismo na cidade, muita coisa boa que aconteceu na cidade foi por articulação dessas associações. E essa é uma característica e é uma tendência também mundial. E o que fazer, né? Então, olhar para a construção de uma cidade mais compacta. Então, o Bendo tem, inclusive, trabalhado fortemente nisso com sua equipe, né? Antes mesmo de assumir como secretário, ele, enquanto diretor dessa pasta, com programas e políticas públicas visando tornar a cidade mais compacta, né? E Joinville avançou bastante nisso. Temos aí um arcabouço, né? Jurídico e algumas leis e regras bem bacanas que vão tornar a cidade mais compacta, mais eficiente. Um foco nos transportes ativos e com maior ênfase na bicicleta, que já era
uma marca antiga da cidade, se perdeu ao longo do tempo, mas que a gente está resgatando. Então, existe um investimento grande em ciclofaixas e por aí afora. O conceito de ruas completas para que sejam ruas pensando mais no ser humano, no cidadão, e menos nos carros, né? E a redescoberta do centro também, que é um capital que está ali hoje, não vou dizer abandonado, mas subutilizado e precisa ser requalificado, né, Rafa? Não revitalizado. Ok. Como fazer? Então, trabalhar com o conceito de centralidades urbanas, onde as pessoas possam estar mais próximas do seu trabalho, do seu ensino, né? Viver, estudar, morar mais próximo. Usar como referência o Estatuto da Cidade. Essa aqui é a parte bem urbanística, né? Trabalhar muito fortemente na pirâmide de prioridades, né? Colocando então o pedestre em primeiro lugar, essa sequência já bem conhecida, né? Ciclistas e por aí afora, mas não só com políticas, mas também desenvolver essa cultura, né, no cidadão. Joinville está muito aquém do que precisa ser, do que queremos que seja, mas já está bastante avançado se a gente compara com muitas outras cidades do Brasil, né? A gente comparar com o Japão, por exemplo, né, a gente está anos-luz atrás, mas a gente já avançou bastante em relação a outras cidades, o respeito às faixas de pedestre, o respeito ao ciclista, né? Como eu falei, tem muito o que melhorar, mas a gente já avançou um pouco aqui. A revitalização da região central, então tem um projeto super bacana que a equipe da Rafa fez ali de requalificação do centro, espetacular, né? Se der tempo, ela até pode mostrar hoje, se não num outro momento. E também a utilização de tecnologias urbanas, que daí é bastante a pegada do Jonathan, né? Que está nessa missão aí também, na gerência de cidades inteligentes e humanas. Então, essa parte de cidade fluida e funcional, né? Cidade conectada, criativa, empreendedora. Por que é importante isso, né? Também está havendo uma mudança no perfil, né, das pessoas mais preocupadas com o capital intangível, né? Então, muito mais focado no ser, no experimentar, no viver, em detrimento do ter, né? Por conta do mundo hiperconectado, do mundo globalizado, e cada vez mais tecnologias disruptivas, enfim, a mudança no perfil das profissões é algo bem importante e daí tem um peso muito grande para a nossa cidade, porque nós temos uma cidade que historicamente ela tem a matriz econômica baseada na indústria, especialmente indústria metalmecânica, indústria pesada, né, com viés automotivo, tem também plásticos, têxteis e tal, mas a parte metalmecânica é muito forte, com as fundições, com as usinadoras e com as ferramentarias, enfim, todo um ciclo aí de cadeia automotiva. E que é uma economia que ela precisa se reinventar, vai passar por grandes desafios, e o perfil das profissões, né, vai mudar muito. Então, a gente tem que ter esse olhar aí também, né? E o que fazer, então, hoje Joinville já tem se posicionado como um polo de inovação tecnológica em indústria 4.0 e educação 4.0. A Associação Brasileira de Internet Industrial, por exemplo, nasceu aqui em Joinville, a sede é em Joinville, né? A ampliação da matriz econômica, então a gente tem trabalhado bem forte nisso, né, de fomento às startups, por exemplo, fomentar uma indústria ou uma economia de maior capital intelectual, com melhores salários, né? Falando como gestor público, né, a nossa visão é de que a qualidade de vida ela está intimamente ligada com uma economia forte, né? Pelo menos eu desconheço algum lugar no mundo que tenha qualidade de vida com uma economia fraca, não rola, né? Só a economia não é a solução, né? Uma economia forte sozinha não quer dizer, mas não tem como ter qualidade de vida sem uma economia forte. Então, a gente tem essa preocupação de garantir a sustentabilidade da cidade, né? Uma economia cada vez maior. O cidadão, tendo um bom emprego, com salários bem remunerados, ele passa a ter qualidade de vida na veia, na vida dele já, é um impacto direto na vida dele e da família dele. Mas o mais bacana é que dá
dá o start para um ciclo virtuoso, que é uma economia de serviços, uma economia criativa, e daí entra o turismo também, por exemplo, né? Então, os seus cidadãos têm melhores salários, ele vai consumir gastronomia, vai consumir arte, cultura, lazer, turismo, entretenimento e por aí afora, gerando uma economia de serviços que gera um imposto que fica na cidade, né? Porque a fatia que fica na cidade é principalmente de serviços, e aí existe uma retroalimentação do sistema. Então, é uma visão assim de longo prazo, mas que a gente tem perseguido isso fortemente. A geração de empreendedores com visão global, essa cultura do give back, né? A gente tem nos nossos eventos e programas falado muito sobre isso, e tem dado certo, sabe, Gisela e equipe, né? A gente está nesse momento rodando o programa Mindset Jedi. A gente tem mais de 50 voluntários ao todo participando do programa, entre organização, mentores, mediadores, e são pessoas que estão ali doando horas, né, para compartilhar conhecimento sem ganhar nada em troca. É a prova desse give back, né, desse espírito voluntário, ok? A gente tem aqui um potencial de hub logístico, porque nós temos um aeroporto bem equipado na cidade, nós temos a rodovia cortando a cidade e temos acesso a 5 portos de alta eficiência, né, portos importantes em termos de eficiência, num raio de 100 quilômetros. Então, do ponto de vista logístico, Joinville está muito bem posicionado. Aí tem uma série de ações aqui já, né, algumas em andamento, outras ainda para a gente fazer. Tá? Essa parte de colaboração entre academia, empresa e governo, né, e com a sociedade civil, o que a gente fala de tríplice hélice, mais a sociedade, também já está sendo uma realidade. A gente tem conseguido unir as academias para discutir, né, sair um pouco daquela disputa entre uma universidade contra outra, e a gente, por meio do Concite e outras iniciativas, a gente está conseguindo convergir, né? Por exemplo, recentemente foi feito um acordo de cooperação entre o DESC e o UFSC para compartilhar laboratórios. E há pouco tempo atrás essas universidades sequer se conversavam, né? Porque se tratavam como adversários, digamos assim. E hoje a gente tem professores, pesquisadores compartilhando conhecimento, compartilhando laboratórios. Então a sociedade ganha muito com esse tipo de atitude e postura, né? E a gente vem trabalhando nisso. Joinville tem um gap aqui, que é a questão de abertura de empresas, né? Ser ágil, ser eficiente e ágil no processo de abertura de empresas, está sendo trabalhado nisso também. E alguma coisa assim voltada para retenção e atração de talentos. Estamos recebendo bastante talentos, né? Eu tenho encontrado muitas pessoas que vêm morar em Joinville, abrir negócios ou trabalhar em grandes corporações, mas também buscando qualidade de vida e se estabelecer aqui oficialmente. Cidade verde sustentável, né, o terceiro pilar. Por quê? Não precisa de explicar muito, isso aqui está meio que óbvio, né? É um desafio de todas as cidades, a questão da sustentabilidade, especialmente quando fala do ponto de vista ambiental e ecológico. Então, a necessidade de fomentar o uso de energias renováveis, energias limpas. Esse modelo que a sociedade, aí, que o mundo, vamos dizer assim, né, adotou nas últimas décadas, é um modelo insustentável, né? O globo terrestre não vai sobreviver, a gente já conhece isso. Então, mas enfim, a humanidade está repensando e acho que tem coisas boas pela frente aí. Mas vamos trabalhar, né, na parte do consumo consciente. Joinville tem um capital muito bom nesse aspecto. A nossa geografia ela é muito rica. Nós temos, por exemplo, água potável garantida, salvo uma catástrofe muito gigante, mas nós temos água potável garantida para os próximos 30, 40 anos sem a menor preocupação. Nossos mananciais hídricos são significativos, né? Estão muito bem protegidos, então nós não temos preocupações em abastecimento de água potável, por exemplo, que é uma realidade de muitas cidades. Nós temos energia elétrica também, o Leão de Itaipu vem até Joinville por uma articulação da ACIG, né? E hoje a cidade ela pode crescer
pode praticamente dobrar a sua geração de riqueza sem ter comprometimento com a capacidade de energia elétrica, que também é um desafio para muitas cidades. Então, desse ponto de vista assim de energias e de água, nós estamos super bem, né? Claro que existe aqui essa preocupação da ampliação do perímetro urbano, que veio acontecendo nos últimos anos de uma forma muito forte, mas que justamente pela atuação, né, do secretário Bendo, hoje secretário, né, e junto com o Danilo e com toda a equipe, que fizeram um trabalho espetacular junto ao Conselho da Cidade, junto aos órgãos públicos, de mudança, né, de políticas de urbanização e de crescimento de perímetro, e a gente conseguiu conter isso, então super bacana. Então, o que fazer, né? Temos aí a conexão com a natureza, a criação de parques, explorar, né? O capital está ali, hoje ele não é explorado, a gente tem um potencial muito grande. A própria Baía da Babitonga, a gente costuma dizer que a cidade cresceu de costas para a Bahia, né? Mas tem um potencial náutico ali gigante, espetacular, do ponto de vista turístico, de esportes náuticos, muita coisa dá para explorar ali, né? A questão do saneamento básico também é um desafio, né? Então, mas a gente tem avançado bastante nisso aqui, e um potencial aí de explorar a agricultura familiar, que é uma tendência muito grande, hortas urbanas, bastante coisa bacana que pode ser desenvolvida, tá? E incentivar, né, a parte de pesquisa e desenvolvimento em processos verdes. Por exemplo, no GEDAI, que é um evento que nós criamos aí para empreendedorismo, na última edição tiveram lá 2 equipes que iniciaram projetos para reuso de areia descartada de fundição, que hoje é um passivo ambiental, né, muito significativo para as fundições, e existe potencial de uso daquele hoje é tratado como resíduo, né, mas pode ser utilizado como matéria-prima em vários processos, e tem bastante gente trabalhando com isso. Então, a gente tem procurado incentivar esse tipo de iniciativa também. E o último pilar, então, a cidade humana e atrativa. Por quê? Nós temos o aumento da expectativa de vida, né, e a queda na natalidade, mas principalmente o aumento da expectativa de vida, né? A população está envelhecendo, e o bacana é que está envelhecendo bem, né? As pessoas estão vivendo mais e melhor. Só que isso traz desafios, a cidade precisa se preparar para isso, né? Nós precisamos preparar a cidade para ter mais idosos vivendo bem. Tem a questão das mudanças dos hábitos, né, impostos aí pela globalização, e mudança de perfil e uso de tecnologia, etc. A mobilidade é o exemplo mais gritante, mas as mudanças elas estão em todos os setores. Essa parte da economia da experiência, né, até mencionei anteriormente, né, o experimentar, né, e não é necessariamente o ter. Eu não preciso ter um barco, eu posso ter um amigo, né, Jaume, que tenha barco, ou ter um mecanismo que eu possa experimentar e viver aquilo, né? Essa é uma tendência. O ritmo de vida é acelerado e a escassez do tempo. Então, cada vez mais, o tempo passa a ser um recurso escasso e supervalorizado. Então, a gente vai querer perder menos tempo, né? Eu não quero perder tempo no trânsito, eu não quero perder tempo em fila, eu não quero perder tempo em nada. Eu quero viver, quero estar com a minha família, quero experimentar coisas, e o tempo passa a ser o principal gargalo. E essa é uma visão que a gente tem, que ela é muito crescente, né? Ok. Nós temos, então, hoje já é um capital, né, a cultura vibrante. A parte de turismo de negócios que a gente mencionou, né, é um ponto forte da cidade. Só um pouquinho, segurei. Então, turismo de negócio que eu estava mencionando, até o Jaume deve ter esses números, talvez tenha de cabeça, né? O nosso aeroporto, o uso expressivo, assim, um número absurdo para negócios, né? Basicamente, o grande volume de pessoas que passam pelo aeroporto é por conta desse turismo de negócios. Então, tornar essa cidade cada vez mais um polo atraente de eventos, né? O Jorge vem nessa batalha nos últimos anos, né, Jorge, tentando trazer eventos para cá, mas e Joinville tem esse potencial mesmo.
é bacana. Então, o que fazer para tornar essa cidade mais humana e mais atrativa? Então, fomentar a cultura, o turismo e o lazer, a articulação dessas hélices, né? Tornando a cidade mais segura, né? Então, aí tem um aspecto que a gente, né, já vou deixar na agulha aqui também para a gente trabalhar quando fala em branding, um olhar não só para quem é de fora, como o pessoal de fora vê Joinville, mas o famoso endomarketing, né, como trabalhar a cabeça do cidadão joinvilense em relação ao que nós temos aqui. Porque volta e meia eu encontro com alguém que é de fora, seja um motorista de Uber ou algum empresário que veio morar aqui, e quem é de fora é apaixonado pela cidade. Quem é de fora é mais apaixonado pela cidade do que o joinvilensezinho da terra, sabe? Nós só criticamos, falamos mal da nossa cidade, porque aqui é tudo ruim, o trânsito é um caos, aqui só chove, tudo é ruim acontece aqui. Mas eu costumo dizer assim, cara, né, quando alguém reclama, cara, tu tem que viajar mais, você tem que sair um pouquinho, vai morar num outro lugar, depois tu volta, daí a gente conversa. É claro que tem muito o que se fazer, mas a Joinville tem muitas fortalezas, né? Muita coisa boa que a gente precisa resgatar no cidadão joinvilense, né? Enxergar essas coisas. Bom, em linhas gerais, isso é um resumo mesmo, né? Porque é um trabalho muito extenso, um trabalho muito completo, e aí em poucos minutos aqui nós não teríamos como passar. Mas existe todo esse material registrado e arquivado e tal, e a equipe está à disposição para a gente explorar e usar e abusar desse material. É bem importante esse material. Isso assim mostra também que a gente está no caminho certo de trabalhar o turismo regional e o turismo para o joinvilense, né, Lu? Que a gente está trabalhando na ordenação turística e a gente tem feito essa ordenação pensando no joinvilense, que eu, por exemplo, não conheço várias propriedades rurais que tem em Joinville, eu não conheço, não conhecia até pouco tempo atrás o Instituto Juarez Machado. Então, eu como joinvilense, que, né, tenho um conhecimento mínimo, assim, não tinha conhecimento de várias coisas que tem em Joinville, eu imagino as pessoas que estão só ocupadas do trabalho para casa, da casa do trabalho, como que não deve ser. Então, a gente quer fomentar também esse turismo local, do joinvilense conhecer, poder visitar e poder indicar, porque a gente só consegue indicar aquilo que a gente conhece. Conhece? Outro dia, compartilhar com vocês, né? Quando a gente começou lá atrás, naquele programa Voe por Joinville, bem nos primórdios, eu fiz um exercício. Eu visitei algumas agências de turismo aqui da cidade, as mais importantes. E eu fiz a seguinte pergunta. Faz uma simulação aí. Eu sou um chinês endinheirado que eu vim para algumas reuniões de negócios aqui em Joinville e eu tenho tempo disponível na minha agenda. Dinheiro não é restrição e eu tenho tempo disponível. Onde é que tu me indica eu visitar? O que tu me indica eu visitar? Eles me mandaram para Balneário Camboriú. Sabe, a pessoa da agência de turismo nunca foi no Mirante. Não sabia indicar nada de Joinville, entende? Então, nós temos um desafio muito grande com o cidadão joinvilense, sabe? É por isso, Fabiano, aquele discurso, né, que o joinvilense sempre fala que não tem nada para fazer, né? Então, isso todo joinvilense tem esse discurso na ponta da língua, né? O grande parte dele, né? E, de fato, assim, é porque realmente não conhece o que a cidade tem para oferecer, né? Então, acaba utilizando esse discurso. A Luciana pode falar que tem muita coisa, né, Lu? E esse é até um papel nosso, né, no Convention, eu tenho conversado com o Jorge, um papel de a gente
principalmente agora em termos de pandemia, as viagens longas vão estar mais difíceis de fazer, de avião, de muito tempo de avião para o exterior, mais difícil ainda. Então, esse turismo interno, né, no raio de 100 quilômetros, mas eu diria até interno de Joinville, a gente tem que provocar, né? E eu acho que a gente tem bastante por fazer aqui em Joinville e a gente tem discutido isso bastante no Convention. Tem uma situação que é muito pertinente para capitais, e eu trato vocês dessa forma quando olho para vocês do ponto de vista turístico, que é o turismo de base local. Então, só cidades grandes têm a capacidade delas mesmo emitirem turistas para as suas regiões turísticas, né? Então, quando a gente implanta no plano diretor e no plano de turismo e faz essa conexão com o planejamento da cidade, esse regime de áreas especiais de interesse turístico, a gente consegue trabalhar junto com isso uma estratégia de estimular que as pessoas façam turismo dentro da própria cidade, que até foi colocado pelo Fabiano na apresentação dele, né? Então, vocês têm alguns pontos muito interessantes, além da questão da Baía da Babitonga, que é indiscutível, e volto a dizer que me lembro Porto Alegre, antes do Lerner fazer o nosso projeto de Orla, né? E o nosso projeto de Orla ele é um projeto de Estado, ele não é um projeto de governo, porque ele foi feito no governo anterior e está sendo executado por esse governo, e a apropriação do Porto Alegrense desse projeto é tão grande que eu duvido que o próximo prefeito não vai também dar continuidade, porque é algo que a população quer, porque ela se sente beneficiada. Então, se é bom para o morador, é bom para o turista, não pode ser o contrário, né? Então, a gente tem essa característica. E vocês têm uma zona rural impressionante para uma cidade do tamanho de vocês, né? Então, isso também é um outro fator muito interessante. Grandes cidades, né, desejam muito ter esse entorno verde natural que vocês têm. Então, vocês têm água, vocês têm natureza, tudo isso é muito rico. Mas, em relação a essa questão do pertencimento, eu percebo assim o quanto, no geral, a maioria dos municípios não conseguiu ainda desenvolver uma boa estratégia de educação patrimonial, e não necessariamente relacionada só aos fatos históricos, né? Mas ao que a cidade é. Então, eu já trabalhei em cidades que são cidades vinculadas ao programa Cidade Educadora da Unesco, e aí por isso tem um nível de exigência muito elevado em relação às políticas de educação e cultura, mas em especial que conseguiram desenvolver um projeto de educação patrimonial vinculado ao empreendedorismo. Então, enquanto eu escutava o Fabiano falar, me lembrava disso, né? Tem cidades que fizeram pesquisa e perceberam que os objetivos da população ou era fazer concurso público ou era ir embora da cidade. Qual é o futuro de uma cidade sem empreendedor? Nenhum, não existe esse futuro, né? Então, quando a gente consegue afinar esse processo, juntando a educação patrimonial para gerar esse senso de pertencimento, isso não fica restrito à escola, né? É um projeto para toda a comunidade, e com essa visão de empreendedorismo, aí sim, acredito que é um salto muito significativo, e realmente esse DNA empreendedor da cidade, ele é perceptível, a gente sente isso quando vai aí, né? Então, a gente sente a cidade nessa perspectiva em vários aspectos, né? Então, eu acredito bastante nessa aderência dos trabalhos que a gente está fazendo. Acho que a gente está super alinhado, tanto com esse trabalho do turismo, a gente está fazendo um guia de Joinville, para agora em setembro, tá entregando para vocês, pensando justamente nesse período de primavera e verão. E foi muito rico, assim, fazer toda a pesquisa, né? A Milena acompanhou, o Jorge acompanhou, quanta coisa tem para fazer. Então, tem tour cervejeiro, tem o rural, tem um monte de cafeterias e toda uma cultura dessa coisa de tomar café de tarde. Tem a questão cultural envolvendo esses atrativos que vocês têm. Tem uma gastronomia diversificada, tem bairros muito legais. Então, assim, tem muita coisa bacana. Hoje, no cenário atual, com o que tem hoje, com o que está pronto hoje, a gente fez um baita guia, né? Baita coisa de gaúcho, mas vocês vão me desculpar, mas enfim.
Então, a gente está com um guia super bacana, com muita coisa para fazer, que serve para o turista de negócios, né? Não ter esse problema aí, vai para Balneário? Não vai para Balneário, embora a gente adora Balneário, mas fica em Joinville, que tem muita opção. E foi muito legal essa descoberta, né? Eu falava para a Milena durante o material, a gente desenvolvendo o material, falava, nossa, quanta coisa tem para fazer em Joinville, olha só quanta coisa que tem. Então, eu acho que em breve também isso, embora não com a identidade visual que vai ser sugerida pelo Place Brand, porque ele vai demorar um pouquinho mais para ficar pronto, e esse guia já é agora em setembro, pensando justamente nessa otimização do período agora de primavera e verão. Mas a gente descobriu, eu pelo menos descobri muita coisa nesse trabalho e muita coisa da vida da cidade, que não é feita para turista, né? Eu venho aqui de Gramado, em que a gente fez as coisas, vocês têm as coisas, né? Que é bom para Joinvilense, que Joinvilense vai. Se eu vou lá, eu vou encontrar o Joinvilense tomando café na padaria, almoçando no restaurante, né? Então, isso é muito legal, porque traz autenticidade para aquilo que está sendo divulgado, né? Oferecido para as pessoas. São os locais que estão ali. Então, eu acho que isso é muito interessante. A tua fala, Deu, Luciana, não falo mais, só porque é meu aniversário, eu tô falando igual uma matraca. A tua fala, Luciana, me lembrou, me fez trazer 2 insights. O primeiro é de que uma historinha, uma historinha real, eu vou me permitir falar o nome da cidade porque é público, né? Eu, o Danilo, o Fabiano e o Rones fomos numa viagem a Ribeirão Preto para atrair uma companhia aérea para Joinville. E aí entramos no táxi e tal, conversando, ficou um dia e meio lá, e conversando com um taxista, com outro, o resumo é o seguinte, né? A gente vê, e o prefeito aqui, como é que é? Ah, o prefeito está preso. Puxa, é mesmo? É, tá, o prefeito preso. E o vice? Ah, o vice está afastado. Nossa, é mesmo? E tal. Tá aí, então assumiu o presidente da Câmara, tá preso. Aí eu era presidente da Água de Joinville, e lá é SEDAI, né, a empresa que cuida de água e esgoto lá. Eu falei, escuta, e aqui o presidente do SEDAI, como é que é? O presidente do SEDAI está preso. Aí me veio uma coisa assim, como o poder público, como as pessoas públicas podem baixar a autoestima de uma cidade. E eu percebi naquele taxista, e nos taxistas, a gente perguntou para 1, para 2, para 3, que ele até falava com um certo sarcasmo daquilo, com uma certa ironia, né, da própria cidade dele, né? E se a gente trouxer isso para a política, eu lembro na década de 90, Joinville, você falou tratar Joinville como capital, e de fato, né, Joinville é o único estado da federação onde a maior cidade não é a capital. E eu lembro que na década de 90, Joinville brigava com Londrina para ser a 3ª cidade do Sul, né, em PIB. E Londrina teve 3 prefeitos cassados, no período aí de 15 anos. Né? Então, esse fator político também afeta a autoestima da cidade. Né? E nós, sem falar em partido, né? Porque nós temos 8 anos de UDO, PMDB, nós tivemos 4 anos de Carlito, PT, e nós tivemos 6 anos de Tebaldi, PSDB. Né? Então, partidos aqui não é o... Né? Teve uma alternância importante aqui, mas Joinville sempre teve bons governantes, uns melhores, outros não tão bons, mas sempre a política sempre foi respeitada, sabe, isso aqui. Então eu também acho que esse também é um outro atributo que a gente não leva em consideração, mas que o fator político em Joinville sempre foi, digamos assim, bem resolvido, sabe? E eu acho que essa autoestima que o Fabiano falou, que a Luciana tocou no assunto, até nisso nós temos, sim, né, nosso recurso hídrico, os rios que abastecem Joinville, nascem na região de Joinville. Em 2016, na crise hídrica, não sei se vocês acompanharam, talvez não, porque foi bem do setor, assim, teve uma dúvida, porque o rio que abastece São Paulo a nascente no estado do Rio de Janeiro. Então tinha-se uma discussão de quem é a água. É do Rio ou de São Paulo? Então, em Joinville, até isso
os 2 rios que abastecem a cidade, na nascente é em território de joinvilense. E só mais um dado, 55% da área de Joinville é rural. Então também a nossa área verde, nosso cinturão verde é muito forte e tal, né? Além de ser, né, está dentro do eixo turístico Curitiba-Florianópolis, está dentro do eixo logístico São Paulo-Porto Alegre ou São Paulo-Buenos Aires. Buenos Aires não, que agora a Argentina também baixa, né? Mas São Paulo e Porto Alegre. Enfim, está meia hora da serra e a meia hora do mar. Tem uma baía que, né, penteia a gente. Então, é bom para a cidade, é bom para o desenvolvimento, é bom para tudo. Eu sou um apaixonado por Joinville. Aliás, eu sou nascido a 9 de março, no dia, né, que é aniversário de Joinville, joinvilense. Então, eu sou parcial quando se fala de Joinville. Mas vamos lá. Sou parcial por ser. Vamos lá, Fabiano. Assim, você mencionou essa cinturão verde. Joinville também tem uma característica que, de alguma maneira, a gente não pode explorar, não sei, que é a parte dos morros, né? Nós somos um caso raro de uma quantidade enorme de morros com vegetação densa no centro da cidade, por conta da lei da cota 40, que originalmente foi criada pelo abastecimento de água e depois virou um capital ecológico importante. Os nossos morros são preservados. Então, quem sobe no mirante, a gente que está no dia a dia na rua não percebe tanto, mas quando você sobe o mirante e olha ao redor da cidade, em vários bairros, vários lugares tem morros com vegetação densa. E isso também traz uma qualidade de vida, né, bem bacana. E aí nós temos, né? Temos o Bolshoi, temos o Juarez Machado. O Bolshoi é a única escola fora da Rússia, imagina, no mundo inteiro. Então tem um monte de coisa para a gente se orgulhar de Joinville. E esse cinturão verde, a mata verde, né, densa, dentro do meio da cidade, encrustada na cidade. Então, enfim, gente, temos bastante coisa para falar. Eu não sei se já deu nosso horário, né? Temos mais algum encaminhamento para fazer? Gisela, como é que tu viu a apresentação do Joinville 30? A Rafa, quer fazer mais algum comentário? Enfim, eu acho que nós temos que ir para o finalmente, né, aqui nessa reunião. A minha sugestão, gente, é o seguinte: eu vou mandar provavelmente amanhã para vocês, né, Convention e Sebrae, uma proposta de cronograma de todas as etapas do trabalho, tá? Na minha proposta de cronograma está uma visita a Joinville para conversar com alguns atores mais estratégicos. E um deles, certamente, é a governança do Joinville 30, porque eu entendo que embaixo de cada um dos eixos aqui que o Fabiano apresentou para a gente, tem muitas ações para a gente conversar. Algumas que já estão sendo implementadas, outras que ainda não, por que que não? Queria saber o que ainda faz sentido, o que não faz. Então, nesse cronograma, eu vou sugerir para vocês uma conversa, né? Especificamente, Fabiano, sobre cada uma desses eixos, dessas estratégias, dessas ameaças, que eu vi que no documento principal que eu recebi, também tem ali algumas ameaças que precisam ser observadas, né, para a implementação dessas ações. Então, queria mandar esse cronograma para a gente conversar agora, ainda em agosto, né? Tirar um tempinho, uma manhã, de repente, para a gente conversar sobre o desdobramento de cada um desses eixos, para ver no que a gente consegue se complementar, tá? Então, a Milena ou o Giorgio daí te passam essa proposta de agenda. Perfeito. Se me permite, eu queria colocar mais um elemento para vocês considerarem, Gisela. Pode me dar mais um minutinho? Claro, tô aqui. A gente vem trabalhando aí pensando Santa Catarina, tá? Eu entendo que o Place Branding é para Joinville, mas não tem como a gente não olhar para o estado, né? Você mencionou em algum momento Blumenau, propriamente Florianópolis, e nós temos, falando de ecossistema de inovação, a gente vem trabalhando muito forte na convergência dessas cidades. E nós, inclusive existe uma hashtag que em todos os programas ela é utilizada, que é a hashtag SC Strong. E inclusive temos um podcast também, hashtag SC Strong. Se você colocar lá no Spotify, vai encontrar o podcast que fala de empreendedorismo e inovação em Santa Catarina.
porque nós entendemos que as cidades são complementares. A nossa lógica é fazer a maré subir, se ela subir, sobe para todo mundo, e a nossa competição é global. Então, Santa Catarina precisa aparecer no mapa mundial, né? Não só Joinville, mas Santa Catarina. Então, eu imagino que em algum momento isso possa ser também considerado. Só rapidinho compartilhar uma outra experiência que eu e o Jaumei vivemos. Em 2018, nós fizemos parte de uma missão empresarial em Israel. E coincidiu de ter um evento mundial lá de startups, e a gente participou. E uma das palestras, havia um representante do BID vendendo o Brasil para Israel. Ou seja, o Banco Interamericano mostrando as oportunidades que existiam no Brasil para que as empresas de Israel viessem investir ou fazer parceria. Ele falou o tempo inteiro só de São Paulo. O Brasil é São Paulo, lá fora. Ele não sabia que a gente estava ali, né? E aí, lá nas perguntas e respostas, eu pedi a palavra e falei, olha, legal, São Paulo realmente é uma cidade espetacular, com muita oportunidade, mas eu gostaria que vocês dessem um olhar para o sul também, né? Aí ele explicou, tal, realmente falou um pouco da nossa região, falou de Florianópolis, mas, resumindo, nós não aparecemos no mapa. Lá fora, quando fala em Brasil, é São Paulo e Rio. E a gente, em termos de ecossistema de inovação, a gente quer, isso está assim, determinado, colocar Santa Catarina no mapa mundial de empreendedorismo e inovação. E Joinville digamos, a grande mola propulsora econômica desse movimento, tá? Então, nós temos essa pegada muito forte, tá? E essa conexão com as cidades. Há poucos anos havia uma competição, quem que é melhor, quem que é maior, quem que é mais relevante, Floripa, Blumenau, Joinville. A gente vem quebrando esse bairrismo e unindo os esforços entre as cidades para que Santa Catarina seja relevante. Legal, Fabiana. Eu já vi essa hashtag SC Strong, tá? Tenho visto com mais frequência cada dia e tá funcionando. Continue no caminho que tá legal. E é muito bom ver, eu também tenho percebido esse movimento, tá? De, assim, quebra de paredes e de barreiras no que tu chama de bairrismo, né? Essa competição onde todo mundo quer dar uma mordida e no fim é ruim para todos. Se a gente conseguir quebrar essas barreiras, quebrar esse bairrismo e se unir no que se refere a Santa Catarina, a gente pode sim começar a pensar em colocar Santa Catarina no mapa, né? Essas viagens de Israel aí que eu sempre tenho notícias de cada um que vai conta a mesma coisa, é impressionante, né? É sempre a mesma história. O Brasil é só São Paulo, né? E quando a gente fala no segmento de tecnologia, de inovação, a gente está muito à frente do Rio de Janeiro. Não estou falando de São Paulo, mas assim, falar do Rio de Janeiro e não falar de Santa Catarina é piada, né, gente? Vamos ser sinceros. Mas mesmo São Paulo, Gisela, em números per capita, nós estamos muito à frente. Sim, número São Paulo, lógico, São Paulo é um país, né? Pelo São Paulo tamanho, é um país, lógico. Exatamente. Lógico. Mas e quando a gente analisa de forma per capita, Santa Catarina está muito à frente. Está muito à frente. E aí a gente precisa ajudá-los, né, Fabiano? Ajudá-los a virar os olhares aqui para a gente, né? E eu diria, só para complementar também, inclusive o Oeste, né? Porque Santa Catarina, gente, é imbatível. Nós somos diversificados. Nós temos a indústria têxtil, né? A indústria têxtil mecânica, enfim, metal mecânica forte e de turismo forte no litoral. Nós temos a indústria extrativista no meio. Nós temos a indústria do agronegócio no Oeste. E num raio de 700 quilômetros, a gente atravessa o estado, né, de leste a oeste. Então, os portos que nós temos aqui estão entre os mais... Chapecó está muito forte na área de tecnologia e inovação. Nossa, e que bom, essas novas cabeças que estão, né, emergindo agora, tanto em Florianópolis, como em Joinville, como em Blumenau, como em Chapecó, como no Sul, a gente estão com essa ideia de cluster. Santa Catarina ser um cluster. Não região norte ser um cluster, Florianópolis ser um cluster, mas Santa Catarina ser um cluster de inovação. Aí o cara escolhe o que quer. Quer agronegócio? Tem o Oeste. Quer indústria têxtil? Tem aqui. E aí
né? Tem o cardápio dele. Mas vamos lá. Aí eu acho até que é uma questão que vocês deveriam resgatar nos Conventions Bureau, né? O Brasil, ele deturpou a natureza dessa entidade. Virou muito promoção turística de o que tem para fazer e pouca promoção dos lugares para atração de negócios. Então, eu queria só deixar essa provocação que talvez vocês possam fazer em Santa Catarina, e que bom se o Brasil resgatasse essa visão, da gente voltar um pouquinho, né, para o modelo americano de Convention Bureau, porque a gente perdeu muito isso com essa politização das entidades e com essa mistura com as instâncias de governança que pouco exploram o segmento de negócio, o know-how econômico das regiões. Então, talvez seja uma inspiração interessante para retomar o viés original dessa organização, olhando os modelos americanos, que são modelos extremamente bem-sucedidos. Tudo bem que lá eles são patrocinados pelos governos, e no Brasil, infelizmente, não é assim, mas fica só de provocação, porque quando eu converso com o pessoal dos birôs, não me refiro ao Jorge, que vocês têm a sorte de ter uma pessoa bastante competente nessa entidade, mas, no geral, se vê tudo, menos o que deveria fazer. Então, um birô não é só para captar evento e não é só para trazer turista de lazer, pelo contrário, né? Ele tem justamente esse desafio de promover o território para atração de negócios, para atração de investidores, né? Se for buscar no modelo americano, eles fazem isso, eles fazem bem isso, além dos eventos, das convenções, dos congressos, mas trabalham muito com essa pauta de atração de negócios. Então, ouvindo a fala de vocês sobre Santa Catarina, né, Jorge, talvez valesse como provocação para a Federação do Estado recuperar um pouco essa visão, né, de que mais do que visitors, do que lazer, né, é essa promoção de imagem, essa atração de negócio, atração de investimento, que é principalmente para recuperar essa crise econômica terrível, agora vai ser fundamental, né? Então, aproveitando, porque eu sempre falo isso em toda oportunidade que eu tenho, eu não podia perder a oportunidade de falar isso com um grupo tão qualificado como esse que está aqui, né? Quem sabe revisitar os modelos americanos, da região de Nova York, da região de Chicago, né? E buscar um pouco de inspiração naqueles modelos para Santa Catarina. Então, de repente, pode ser uma pauta aí para a federação, tá? Só para não perder o momento. Só fazer rapidinho um complemento, na verdade, né? Os Convention Bureau nasceram como Liga dos Homens de Negócio, justamente com esse viés de fomento de negócios para os destinos, né? E talvez, assim, a gente meio que desvirtuou, até talvez por omissão das entidades, né? Acho que como as entidades que talvez, né, não desempenharam o seu papel, que caberia, digamos, a elas, o Convention Bureau acabou meio que assumindo e realmente aconteceu, né, o que a gente percebe hoje no Brasil como um todo. Os conventions realmente estão atuando em todas as áreas, né? A gente tem convention, inclusive, que trabalha somente na parte do lazer e não na parte de convenções ou de fomento de negócios, enfim. Então, realmente, talvez tenha sido por essa circunstância, mas acho que é bem oportuna a tua colocação e talvez venha em conta com esse trabalho do Place Branding, quem sabe nós vamos ser os guardiões desse projeto, né? Então que isso de repente possa nos dar também subsídio para reposicionar talvez a atuação do Convention, né? Acho bastante oportuno. E antes de finalizar, só parabenizar, Lu, parabéns aí pelo teu dia, né? Obrigado por disponibilizar o teu tempo aí conosco, tá bom? Obrigadão, é isso. Gente, acho que é isso. Fechamos. Né? Então, Jorge, obrigado estamos juntos, obrigada a vocês pela oportunidade. Dou notícias sobre o cronograma e aí voltamos a nos falar, tá? E presencialmente, de máscaras, com tubinho de álcool gel na bolsa, mas estarei aí em alguns dias. Tá bom? Então tá, valeu. Obrigado. Um abraço, gente. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Beijo, Lu.